O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, defendeu na última terça-feira a legalização da cocaína. O discurso foi ao lado do presidente Lula, e aí aparece Chancho. E foi em Manaus, nas terras do professor Suano. Isso foi durante a inauguração de um novo Centro de Segurança para a Amazônia. O colombiano declarou, aspas, se amanhã a cocaína fosse legalizada no mundo, não haveria máfia e não haveria destruição da selva amazônica. Esse é um tema de discussão. A América Latina deveria discutir sem vergonha. Fecha aspas. Vergonha o que tem o presidente Petro. E vergonha que passou o Lula do lado do presidente Petro, porque agora, como ele não se manifestou, a gente em 2026 vai poder falar que o Lula defendia a cocaína, ou pelo menos não se manteve opositor a essa ideia, André? Ô Segre, é bem possível que, inclusive, sejamos censurados se a gente fizer qualquer relação ou qualquer ligação, né? A gente está num momento em que a gente só pode bater palma pro Lula, né? E ainda assim bem alto. É que nem, não sei se vocês já viram, tem um vídeo ótimo daquele Kim Jong-un, né? Em que aparece ele no Congresso e todo mundo batendo palma. Sim, claro. E você sabe que ninguém pode parar de bater palma, porque o primeiro que parar de bater palma é punido. E como que para? Pois é, não para. Todo mundo fica... É o campeonato. Deve estar batendo palma até agora. Agora, quem parar é mal visto. Você pode ser o último, o primeiro não pode ser. Então, talvez seja esse o nosso destino. A gente só vê loucuras dentro do governo, a gente vê o Lula se relacionando a tudo o que é pior o tempo inteiro, né? Todo dia uma coisa nova, a gente fica espantado e, enfim, se nós, de alguma maneira, comentamos algo que desgoste, vem a AGU, vem Polícia Federal, vem isso, vem aquilo, vem uma punição aos veículos, aos jornalistas, e nós é que passamos a ser os desinformantes, enquanto as coisas que eles informam são as piores possíveis e muitas vezes mentirosas, porque, de novo, né, vamos dizer que o Lula, de novo aquela história do artigo, o Lula querer nos convencer de que escrever um artigo em inglês, pelo amor de Deus, né? Então, assim, essas pessoas são as que estão combatendo a fake news. Mas, Emerson, não é a primeira vez que Gustavo Petro defende a liberação da cocaína. Ele teve a ousadia de fazer isso numa reunião da ONU, indicando que o petróleo era muito pior que a cocaína. São países subsidiados pelo tráfico de drogas. A Colômbia é o maior produtor de cocaína do mundo, né? A América do Sul aqui, os grandes países aí, maior produtor, né? Colômbia, Bolívia e Peru. Então há um interesse não só financeiro, mas também político por conta disso. E recentemente o Brasil tem incentivado, né, o uso, a legalização das drogas, e isso coloca o Brasil numa condição muito própria e nefasta quanto a isso. O maior porto da América Latina, Baixada Santista, Santos de um modo especial, é o mais utilizado para a exportação, né, dessas drogas para toda a Europa. Então, o Brasil tem, o tráfico tem um interesse muito próprio dentro do Brasil por conta de ser uma ponte de ligação entre o mundo, né, e os fabricantes da cocaína. Então, é um caminho do qual o governo tenta se direcionar, né, a sua bússola de moral, ela está totalmente desregulada, se alia a pessoas dessa magnitude, no qual não agregam absolutamente nada para um país que vive aí a segurança pública, o calcanhar de Aquiles, que não consegue resolver e jamais vai resolver de uma forma tão simples e curta, porque o crime vem avançando paulatinamente, já se instalou como uma metástase dentro das instituições, dentre elas do próprio judiciário. Há notícias de que existe patrocínio por conta do crime organizado, de concursos públicos, de formação em curso superior e tudo mais. Estão dentro do legislativo, né, com algumas notícias que a própria imprensa acaba veiculando. Isso torna o país um modelo totalmente às avessas do que precisa. Um país aí totalmente pujante por conta da sua territorialidade, por conta da o seu cultivo, o seu plantio, né, a nossa pecuária. Mas, infelizmente, temos tudo para crescer. Só falta um fator preponderante ao governo: vontade. Agora, professor, não seria melhor o Petro tentar convencer aos seus congressistas de legalizar, em vez de vir na nossa casa? Porque foi em Manaus, a dizer, liberemos a cocaína, que isso vai ser melhor para a Amazônia? Olha, foi legal essa tua pergunta, Segré, porque ele tem isso na pauta dele, por incrível que possa parecer. É interessante quando o Tai Will falou a respeito que nós somos utilizados como plataforma, teve até um ministro brasileiro que falou que o narcotráfico escolhe os portos brasileiros porque os portos brasileiros são bons.
Olha que coisa, mas isso faz parte de todo um sistema, uma estrutura logística que foi criada. Agora, a questão do Gustavo Petro é que já se espera isso dele. Ele é um indivíduo que vem da esquerda mais radical e a gente não pode esquecer que o grupo revolucionário mais radical da Colômbia, quando tomou o poder de um pedaço do território colombiano, eles descobriram que a forma deles conseguirem financiar a sua guerrilha era exatamente tomando conta do narcotráfico. Ora, as Farc eram um grupo guerrilheiro e terrorista e narcotraficante. As Farc trabalhavam assim. Quando houve a pacificação, entre aspas, e a Farc foi tornada partido político, houve um momento em que foi dado às Farc o perdão, olha que coisa curiosa, para vagabundo se dá perdão. Foi dado o perdão para as Farc, foi dada uma condição política excepcional e destacada, porque alguns cargos políticos eletivos foram dados exclusivamente em cota para as Farc. E as Farc avançaram. É lógico que, da perspectiva do Gustavo Petro, ele vê esses grupos de esquerda radicais, dos quais ele pode não ter feito parte das Farc, mas ele fez parte de outros grupos radicais, para ele isso cai como uma luva. A lógica dele é uma lógica perversa, porque ou ele é um completo desinformado, estúpido ou mal intencionado. Por qual razão? Porque ele sabe que o crime, quando se instala, se ele está trabalhando com o narcotráfico e a venda de drogas, não adianta você legalizar, porque o lucro não vem de estar no empreendedorismo, o lucro vem da marginalidade, porque é na marginalidade que você tem a potencialização máxima do lucro. Então, o que ocorre normalmente? Você ganha com o trabalho de fachada que é feito, e ganha muito com aquilo que é preservado, mantido, até na potencialização e diversificação dos tipos de drogas. Ou seja, continua o mesmo crime organizado, só que com outras drogas, ou lavando as drogas com aquilo que foi criado de fachada. O que ele faz? Ele faz uma defesa que está bem de acordo com aquilo que é a sua ideologia e o seu grupo político. Mas tem um detalhe. Estrategicamente, ele já está dando a resposta para dizer que os norte-americanos estão fazendo o que estão fazendo no Mar do Caribe porque eles não entendem uma coisa que pode ser resolvida exclusivamente com a pacificação e com a política. Mentira! E aí ele coloca esse senhor que também para ele, que é o atual presidente do Brasil, que para ele é muito bom ver o Brasil no caos, porque o Brasil no caos, ele pega o dinheiro do povo que trabalha e dá para aquele que não trabalha e passa a mão na cabeça do criminoso, que é o cara que vai votar nele, porque o Brasil está quebrado, e se expande de uma maneira gigantesca essa base política. Por isso os dois caem como uma luva. Eu tenho certeza que nós seremos impedidos de falar, e se falarmos sobre isso no futuro, nós seremos presos.